Vamos lá, para a nossa última aula da primeira unidade. Até agora nós falamos de ossos, de articulações, e para finalizar, então, nós vamos falar dos músculos. Na primeira parte da aula, nós vamos falar de algumas características gerais desses músculos, e na segunda parte da aula, nós vamos identificar os principais músculos do corpo humano. Então, quando a gente fala de miologia, nós estamos falando do estudo dos músculos. Sempre que vocês virem esse prefixo, mio, significa músculo, tá? Então, miologia, logia é estudo dos músculos. Quando vocês ouvirem falar em miocárdio, mio é músculo, cardio, coração, músculo do coração. Então, mio sempre vai significar músculos, tá? Os músculos, eles são estruturas individualizadas do nosso corpo, que eles vão cruzar uma ou duas articulações, tá? Então, a gente tem que pensar que para ocorrer o movimento do nosso corpo, na maioria dos casos, com algumas exceções, tá? Mas os músculos, eles precisam cruzar pelo menos uma articulação, tá? Então, o que acontece? O que a gente tem que pensar no músculo? Um músculo, vou dar o exemplo aqui do membro superior. Eu tenho um músculo que ele vai ter que cruzar a articulação do cotovelo, por exemplo. Então, eu vou ter um músculo que ele vai se inserir no húmero e ele vai se inserir no rádio também, por exemplo, tá? O que eu tenho que pensar? Esse músculo, uma das funções dele, ou a função do músculo, é contrair. O que é uma contração? Uma contração nada mais é do que um encurtamento das fibras musculares. Então, quando essas fibras elas se contraem, esse músculo vai se encurtar e vai gerar um movimento, tá? Por isso que ele tem que cruzar uma articulação, porque quando ele se contrai, quando ele diminui o seu tamanho, quando ele se encurta, ele vai fazer com que aquela articulação que ele está cruzando, ela se movimente, tá? Então, no caso de um músculo que está no húmero e no rádio, quando esse músculo se contrai, ele vai fazer a articulação do cotovelo se movimentar, fazendo um movimento de flexão, tá? Para que essa articulação do cotovelo ela retorne à sua posição inicial, o que a gente vai ter? A gente vai ter um músculo na parte posterior, que vai cruzar essa articulação também, e quando esse músculo aqui na região posterior ele se contrai, ele se encurta, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai puxar meu antebraço de volta, tá? Então ele vai movimentar a articulação do cotovelo, fazendo uma extensão. Tá? Então, o músculo é uma estrutura individualizada que vai cruzar uma ou mais articulações, pelo menos uma, tá? E quando ele se contrai, quando ele se encurta, ele gera um movimento, tá? Quando eu falo de exceções, existem músculos que não cruzam articulações, que não se inserem em ossos, tá? A gente vai ter músculos que se inserem na pele, por exemplo, que são os músculos da face, mas a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Os músculos representam aproximadamente de 40 a 50% do nosso peso corporal total. Então, quase que metade ou metade do nosso peso corporal são os músculos que representam esse peso. Função dos músculos. Então, como eu falei para vocês no slide anterior, uma das funções dos músculos é produzir movimentos, tá? Então, andar, correr, sentar, levantar, pular, dançar, tá? Gesticular, quem faz isso são os músculos. Além disso, além de produzir movimentos, os músculos também eles estabilizam posições corporais, tá? Então, o fato de eu conseguir ficar aqui sentada nessa posição ereta, tá? Ou de pé, quem ajuda, quem auxilia, quem proporciona essa estabilização das posições corporais são os músculos também. Então, eles vão se fixar, por exemplo, os músculos que se fixam na coluna vertebral, eles vão ser responsáveis por essa estabilização das posições corporais. Além disso, além de produzir movimentos, além de estabilizar as posições corporais, os músculos, uma outra função dos músculos é movimentar substâncias dentro do corpo, tá? Então, além desses músculos que se fixam no esqueleto, no nosso esqueleto, nós vamos ter outros órgãos do nosso corpo que vão ter na sua constituição o músculo, tá? Como, por exemplo, os vasos sanguíneos, uma das camadas dos vasos sanguíneos é constituída por músculo.
Então, quando esse músculo contrai e relaxa, ele vai fazer a movimentação dessas substâncias dentro do corpo. Então, nas artérias, esses músculos vão auxiliar na propulsão do sangue para todo o nosso corpo. Sistema digestório, por exemplo, um esôfago, estômago, os intestinos, tá? Então, as vísceras, elas possuem também músculos na sua constituição, e quando esse músculo das vísceras se contrai, vai ajudar na propulsão do alimento, por exemplo. Então, nós temos músculo nas vísceras do sistema digestório, na parede dos vasos sanguíneos, na bexiga urinária e assim por diante, tá? Ao longo das próximas unidades, nós vamos falando desses outros órgãos e nós vamos ver a constituição de cada um deles. E aí, pensando nisso, a gente tem que ver, a gente tem que levar em consideração que existem 3 tipos de músculos: o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Quando a gente fala de músculo estriado e músculo liso, a gente está falando de questões microscópicas, tá? Quando vocês chegarem na histologia e vocês forem estudar os detalhes do tecido muscular, vocês vão poder visualizar essas características microscópicas. Então, quando a gente olha no microscópio um tecido muscular, em alguns casos a gente vê que ele é cheio de estrias, tá? Cheia de risquinhos. E quando o músculo apresenta essas estrias, ou esses risquinhos que são visíveis na microscopia, ele é chamado de músculo estriado, tá? E aí o músculo estriado, ele pode ser estriado esquelético ou estriado cardíaco. O estriado esquelético, como o nome já diz, são aqueles músculos que vão se fixar no nosso esqueleto, tá? E o estriado cardíaco, como o nome já diz, é aquele músculo do coração, tá? Então, o próprio nome já diz aonde nós encontramos cada um desses músculos. O músculo estriado esquelético, então, é um músculo somático, nós estamos falando de um músculo voluntário, a contração desse músculo é voluntária, ou seja, depende da nossa vontade para esse músculo contrair. E eu digo isso porque quando nós pulamos porque nós queremos pular. Se eu quiser me levantar aqui, eu estou fazendo esse movimento porque eu quero, porque eu controlo esse movimento. Se eu estou aqui gesticulando, é porque eu quero. Se eu quiser ficar parada, eu fico parada, tá? Então, a contração é voluntária. Nós que controlamos a contração ou os movimentos que são gerados pelos músculos estriados esqueléticos, tá? Então, ó, constitui a musculatura do corpo ligada aos ossos e alguns, poucos, tá? Mas existem alguns músculos que não se ligam aos ossos. Nós vamos ter alguns músculos, como eu falei anteriormente, que vão se inserir na pele, como são os músculos da face, que eu vou dar alguns exemplos daqui a pouquinho. Bom, músculo estriado cardíaco, como eu falei para vocês, cardíaco porque é um músculo do coração, estriado porque quando a gente olha na microscopia, olha no microscópio, a gente vê esse músculo cheio de estrias, cheio de risquinhos, tá? Quando a gente fala do músculo estriado cardíaco, a gente está falando de um músculo visceral, que é o específico do coração, tá? E a contração dele é involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade. A gente não fala, coração, contrai, para de contrair, agora vamos parar, agora vamos contrair mais. Ele contrai independente da nossa vontade, tá? Por isso que a gente fala que a musculatura estriada cardíaca é de contração involuntária. E vai compor o músculo do coração. Então, como eu falei anteriormente para vocês, um músculo que é chamado de miocárdio, tá? Mio de músculo, cardio, coração, miocárdio. E o terceiro tipo de músculo é o músculo liso. O músculo liso é aquele que, quando a gente observa no microscópio, a gente não vê a presença de estrias. Ele é liso, por isso que ele recebe essa denominação de músculo liso, porque ele não apresenta estrias, tá? E o músculo liso, ele é encontrado na parede de algumas vísceras, tá? Também é de contração involuntária, tá? Então, o músculo que a gente encontra nas vísceras do sistema digestório, na parede dos vasos, tá? É músculo liso e é de contração involuntária. Também não depende da nossa vontade
para que esse músculo se contraia, tá? Ele se contrai involuntariamente. Coloquei aqui uma imagem, ó, desses 3 músculos. Aqui a primeira coluna é um esquema, tá? E a segunda está mostrando fotos histológicas, que vocês vão ver com maiores detalhes lá na histologia. Eu não sei se todo mundo consegue visualizar com detalhes, tá? Mas essas imagens estão no PDF, então quem preferir depois acessar a aula em PDF, dá um zoom para visualizar melhor, eu acredito que fique mais claro, tá? Essas características que eu falei para vocês. Mas o primeiro aqui, ó, é o músculo estriado esquelético. Não sei se todo mundo consegue visualizar, ó. Ele é cheio dessas estrias. A gente vê ao longo aqui das fibras musculares, ó, tá? Então, a gente vê aqui no esquema, e quando a gente visualiza na lâmina histológica, a gente vê também que essas estriações aparecem, tá? Então, caracterizando aqui um músculo estriado, no caso aqui, nesse primeiro exemplo, o estriado esquelético, aquele músculo que se fixa, que se insere nos ossos do esqueleto. O segundo exemplo aqui, ó, tanto no esquema como na imagem histológica, é o músculo estriado cardíaco, tá? Então, a gente vê a presença das estrias ao longo das fibras, tá? A gente vê essas estriações, e essas estriações agora são encontradas, então, no músculo do coração, músculo estriado cardíaco. E o terceiro exemplo, quando a gente visualiza tanto aqui no esquema como numa lâmina histológica, a gente não vê a presença dessas estrias, dessas estriações. Então, ele é classificado como um músculo liso, porque não apresenta estriações. Músculo estriado esquelético é voluntário, nós que controlamos a contração desse músculo, e o estriado cardíaco e o liso são involuntários. Para eles contraírem, para eles executarem as suas funções, eles não dependem da nossa vontade, tá? Eles são involuntários. Na aula de hoje, nós vamos focar no músculo estriado esquelético. A aula de hoje a gente vai focar só no estriado esquelético, porque essa nossa primeira unidade é sobre aparelho locomotor, tá? Então, nós vamos focar apenas nos músculos estriados esqueléticos. Algumas propriedades do tecido muscular. A gente fala que ele apresenta excitabilidade. O que é essa excitabilidade muscular? É a capacidade que esse músculo tem de receber um estímulo e responder a esse estímulo, tá? Então, ele vai receber um estímulo do meio ambiente ou um estímulo interno do nosso corpo e ele vai ter a capacidade de responder, tá? Então, a gente chama essa propriedade de excitabilidade. Contratilidade é a capacidade que esse músculo tem de encurtar-se e produzir tensão. Quando ocorre o encurtamento muscular, a gente fala que esse músculo está contraindo, tá? Está ocorrendo uma contração muscular. E quando o coração contrai, quando o músculo, desculpa, contrai, quando o músculo encurta-se, ele está gerando um movimento, tá? Terceira propriedade, extensibilidade. É a capacidade que esse músculo tem de distender-se, tá? Então, se ele consegue se encurtar, ele vai conseguir se distender também, se estender. E a elasticidade é a capacidade que esse músculo tem de retornar à sua forma original, tá? Então, se ele consegue se encurtar, por exemplo, ele está diminuindo o seu tamanho, quando ele acabar de gerar o seu movimento, ele vai ter essa capacidade de voltar ao seu tamanho normal, tá? Então, a gente fala que ele tem essa propriedade de elasticidade. Então, quando a gente fala de elasticidade de um músculo, é que ele tem essa capacidade de retornar, mesmo que ele se contraia ou ele se distenda, ele vai ter essa capacidade de retornar ao seu tamanho normal, original. Professora, Oi. eu queria perguntar à senhora qual a diferença de por exemplo, um músculo de uma pessoa assim mais ou menos normal e de alguém que tem muita flexibilidade ou que treina para ter muita flexibilidade, já que a senhora chegou nesse ponto. A flexibilidade ela vai estar mais relacionada com as articulações. O que pode mudar, pensando-se na parte muscular de uma pessoa
que treina e uma pessoa que não treina vai ser o tamanho da fibra muscular. Na aula de hoje, eu não coloquei aqui, eu vou disponibilizar para vocês a aula de músculos que eu dei, que normalmente eu dou para nutrição, só que nesse caso aqui, como o nosso tempo é curto, eu reduzi a aula de hoje. Então, normalmente na aula de músculos, eu falo da parte histológica e fisiológica do músculo, explicando o que, que a gente consegue enxergar numa fibra muscular. Tá? Então, uma fibra muscular ela vai ser formada por algumas proteínas, onde as principais proteínas são a actina e a miosina. Tá? E essas proteínas, actina e miosina, são elas que vão, são as duas principais, existem outras, tá? Mas elas vão se movimentar entre si para gerar um encurtamento muscular. Quando uma pessoa treina, faz musculação, por exemplo, ocorre a produção de mais proteínas dentro de uma fibra muscular. Então, essa fibra muscular ela tem que se organizar e ela vai aumentar o seu tamanho para comportar essas novas proteínas que estão sendo formadas, tá? Por isso que uma pessoa que treina um treino de força, né, com peso e tudo mais, durante muito tempo, digamos assim, ela começa a desenvolver uma quantidade maior de músculo, tá? O músculo dela começa a ficar mais saliente. Então, está relacionado com a força que esse músculo faz e a produção de proteínas que ocorre no interior dessa fibra muscular. Na aula de hoje, eu não vou entrar em detalhes sobre essas fibras musculares, não vou falar de sarcômero, não vou falar de actina e miosina, mas nas aulas que eu dou em outros semestres, que normalmente eu fico a manhã inteira só falando disso, eu coloco vídeos e nesses vídeos dá para ver exatamente como ocorre a movimentação dessas proteínas, o que, que precisa para ocorrer a contração muscular. Então, precisa da ação, a gente precisa de cálcio, precisa de sódio, como ocorre a inervação dessa fibra. Eu não falo agora, porque eu acho que é importante também falar, mas vocês vão ver esse conteúdo na fisiologia, que, se eu não me engano, vocês têm fisiologia no próximo semestre. Então, vocês vão ver como funciona essa contração muscular. Mas eu vou disponibilizar para vocês os slides e os vídeos que eu tenho falando disso, tá? Mas uma pessoa que treina, que vai recrutar essas fibras musculares, ocorre o que a gente chama de hipertrofia, que é o aumento de uma fibra muscular, tá? Quando a gente fala de crescimento muscular, a gente está falando justamente disso, do crescimento da fibra, que é chamado de hipertrofia. Não ocorre o aumento do número de células. O número de células continua igual, tá? Porém, o tamanho dessa célula, dessa fibra muscular, que vai aumentar, gerando, né, então, um aumento da massa muscular ou do músculo propriamente dito. Bom, então vamos lá. O músculo, quando a gente fala de um músculo ou de qualquer outro tecido do nosso corpo, a gente tem que pensar que esses tecidos, esses órgãos são formados por células. O músculo ele é formado por células que são chamadas de fibras musculares, tá? Então, uma fibra muscular corresponde a uma célula muscular, tá? Nessa imagem histológica que eu coloquei aqui, a gente vê algumas fibras longitudinais, tá? Então, como se fosse de comprido, e algumas que foram seccionadas, ó, transversalmente, tá? Então, a gente tem uma fibra aqui, outra fibra aqui, outra, e assim por diante. Então, a gente tem fibras em diferentes sentidos nessa imagem. Anatomicamente falando, ou macroscopicamente falando, quando a gente não precisa, né, do auxílio aí do microscópio, o que que a gente consegue visualizar no músculo, então, macroscopicamente? Duas estruturas, o ventre muscular e o tendão muscular, tá? O ventre muscular vai ser a porção média desse músculo que se apresenta na cor avermelhada, tá? Então, quando a gente fala do ventre muscular, é aquela porção carnosa do músculo, tá? Então, aquela porção vermelha, quando a gente pensa numa carne, num bife, aquela parte vermelha que nós estamos vendo é o ventre muscular. E é nesse ventre muscular que nós vamos encontrar as fibras musculares, tá? Então, no ventre muscular, nós encontramos as fibras musculares. Se as fibras musculares estão no ventre muscular, significa que esse ventre muscular vai ser responsável pela contração desse músculo, tá? Por isso que a gente fala que o ventre muscular é a porção contrátil
do músculo, porque é nesse ventre que nós vamos encontrar as células desse músculo, que são as fibras musculares, tá? Além disso, nós precisamos fixar esses músculos nos ossos, por exemplo. Vou falar aqui dos músculos que se inserem nos ossos, tá? Nós precisamos fixar esses músculos, esses ventres musculares, nos nossos ossos. Quem fixa os músculos nos ossos são os tendões, tá? Então, ó, os tendões aparecem nas extremidades dos músculos esqueléticos, eles têm aparência esbranquiçada e brilhante, tá? Nós não vamos, como nós não temos prática, nós não vamos usar um cadáver, por exemplo, vocês não vão ter essa experiência de visualizar. Mas futuramente, se vocês tiverem essa oportunidade, se a gente pegar um membro, um cadáver fixado, né, no formol, e vocês conseguem diferenciar facilmente um ventre muscular de um tendão, porque o tendão ele vai ser bem esbranquiçado e bem brilhante, tá? Então, os tendões, eles são bem resistentes e eles vão ser praticamente inextensíveis. Então, os tendões não contraem, os tendões não aumentam e nem diminuem o seu tamanho. Quem faz isso, quem contrai, quem se encurta, quem volta para o seu tamanho normal, quem contrai, quem relaxa, é o ventre muscular. Os tendões, eles vão servir apenas, olha aqui a função, ó, eles vão servir apenas para fixar os músculos ao esqueleto. Quando a gente fala de uma estrutura esbranquiçada e brilhante, que tem um formato cilíndrico ou de fita, a gente está falando dos tendões, propriamente ditos, tá? Mas quando essa estrutura branca, esbranquiçada e brilhante tem o formato de uma lâmina, aí nós estamos falando de uma aponeurose, tá? Então, quando for cilíndrico ou em formato de fita, a gente chama de tendão. Quando tiver um formato de uma lâmina, nós estamos falando de uma aponeurose. Tanto os tendões como as aponeuroses têm a mesma função, fixar o músculo ao esqueleto, tá? O que vai mudar aqui é apenas o formato dessas estruturas, mas a função é a mesma. Olha a imagem que eu coloquei aqui. Então, a parte mais central, mais avermelhada, mais carnosa, é o ventre muscular, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, ventre muscular, e aqui mostrando outros exemplos, ó, de ventres musculares, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, ó, a gente vê a presença de uma estrutura cilíndrica ou no formato de uma fita, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos o ventre muscular e os tendões, tá? Os tendões é que vão fixar esse músculo lá nos nossos ossos. Nesse segundo exemplo, ó, nós temos o ventre muscular e nós temos a presença aqui, ó, de uma estrutura branca, né, mais esbranquiçada, que nesse caso ele tem o formato de uma lâmina, é mais laminar. Então, nesse caso aqui, nós vamos chamar de aponeurose, tá? Aponeurose. Então, ventre muscular e os tendões, ventre muscular e um exemplo aqui de aponeurose, tá? A gente já vai falar os nomes de cada um desses músculos e dessa aponeurose, que é a principal que a gente vai citar. Só para a gente entender, então, aqui a constituição do músculo. O que a gente tem que pensar? Aqui eu tenho um músculo, tá? Como um todo, um ventre muscular, e aqui a gente tem a presença de um tendão que vai fixar esse músculo ao esqueleto, tá? Quando a gente vê aqui a parte interna desse músculo, a gente vê que ele é formado por cada estrutura dessas que a gente vê aqui, ó, é uma fibra muscular, é uma célula muscular, é uma célula desse nosso músculo, tá? Então, a gente tem uma fibra muscular, cada fibra muscular vai ser envolvida por um tecido fibroso, tá? O tecido fibroso que envolve uma fibra muscular é chamado de endomísio. Então, nós temos a fibra muscular e o endomísio revestindo essa fibra muscular. Essas fibras musculares vão formar conjuntos
de fibras musculares, ó. Aqui eu tenho o conjunto de fibras musculares, aqui eu tenho outro conjunto, outro e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho vários conjuntos de fibras musculares. Cada conjunto de fibra muscular é chamado de fascículo muscular, tá? Então, aqui eu tenho um fascículo muscular, outro fascículo, outro, vários fascículos vão formar o nosso músculo. Envolvendo o fascículo muscular, a gente vai ter um outro tecido conjuntivo, que no caso agora vai ser chamado de perimísio, tá? Perimísio. O perimísio vai envolver um grupo de fibras musculares, ou o perimísio vai envolver um fascículo muscular, que é um grupo de fibras musculares, tá? E esse conjunto de fascículos que nós temos aqui vão formar o nosso ventre muscular, vão formar o nosso músculo, tá? E envolvendo o nosso músculo, nós vamos ter um tecido conjuntivo que é chamado de epimísio. Epimísio. Então, o endomísio, ele vai revestir uma fibra muscular. O perimísio vai envolver ou revestir um fascículo muscular, que é um conjunto de fibras, e o epimísio vai revestir o ventre muscular, tá? Então, três tecidos conjuntivos que revestem essas três partes do nosso músculo. O músculo como um todo, o fascículo muscular e a fibra muscular. Aqui nesse quadro está um resumo do que eu acabei de falar para vocês, tá? E aí, além desses três constituintes, o endomísio, o perimísio e o epimísio, nós vamos ter uma outra estrutura que é chamada de fáscia muscular. A fáscia muscular também é um tecido conjuntivo, tá? Que ela vai envolver normalmente um grupo muscular, que é um conjunto de músculos que normalmente trabalham em conjunto, tá? Ou músculos individuais também. Não sei se vocês já repararam, quando a gente vai comer uma carne e tem uma pelezinha esbranquiçada, assim, que sai daquela carne, isso é uma fáscia muscular, tá? É um tecido conjuntivo que está revestindo esse músculo. Nesse caso aqui, ó, nessas duas imagens que eu coloquei para vocês, aqui numa vista lateral da cabeça, a gente vê ó, o músculo mais profundamente, tá? E aqui uma parte dele foi rebatido, tá? Foi cortado, mas a gente consegue ver que parte desse músculo está sendo revestido por esse tecido conjuntivo, que é a fáscia muscular, tá? Aqui na região do membro superior também, ó, uma parte aqui desse músculo que está sendo recoberto pela fáscia muscular. Essa fáscia muscular, a gente pode pensar como se ela fosse uma meia calça, tá? Bem apertada, que vai revestir esses músculos. Então, na região anterior do braço, por exemplo, a gente vai ter um conjunto de músculos que vão trabalhar para fazer a flexão do cotovelo, tá? Então, para melhorar a performance desses músculos que trabalham em conjunto, essa fáscia vai envolver esse grupo muscular, tá? Então, ela vai facilitar o deslizamento de um músculo sobre o outro e também vai fazer com que eles contraiam juntamente, de uma forma mais eficaz. Além disso, a gente tem os anexos dos músculos, que são as bainhas fibrosas, como a gente vê aqui na região do punho, tá? Então, a gente vê aqui numa vista posterior, ó, aqui a gente tem o antebraço, aqui a mão, aqui a região do punho, a gente vê essa estrutura fibrosa, ó, tá? Essa estrutura fibrosa é uma bainha fibrosa, que é chamada de retináculo, tá? Retináculo. O que nós temos que pensar? A região do antebraço é uma das regiões do nosso corpo que tem um número muito elevado de músculos, tá? Então, muitos tendões, olha aqui essa imagem, aplicando o que nós já falamos até aqui, ó. A gente vê vários ventres musculares, tá? Nessa região do antebraço, e diversos tendões que passam nessa região do punho, tá? Que estão cruzando a articulação do punho. E aí a gente tem que pensar que essa quantidade muito alta de tendões, quando a gente faz movimentos do antebraço
ou na região do punho, ou até mesmo nos dedos, o que que acontece? Todos esses tendões que estão passando ali, eles estão deslizando entre si, tá? Então, os músculos estão atuando nessa região. E o que que acontece? Para que esses tendões eles não saiam do lugar, para que eles se mantenham na sua posição, a gente vai ter a presença desses retináculos, tá? Então, eles vão manter esses tendões na sua região. Já vou falar da característica ou da função desses músculos, mas normalmente na região posterior, aqui, né, na posição anatômica, tá? Sempre levando em consideração a posição anatômica, mas na região posterior aqui do punho, a gente vai ter o tendão dos músculos extensores, tá? Então, esse retináculo vai manter unido esses tendões dos músculos extensores. E na parte anterior, tá? A gente vai ter um retináculo que vai manter unido ou na posição os tendões dos músculos flexores. E além dos retináculos, então, que são essas estruturas fibrosas, a gente vai ter as bainhas sinoviais, que eu já comentei com vocês na aula de articulações. As bainhas sinoviais são estruturas em formatos de sacos, tá? Que vão ter no seu interior o líquido sinovial, e elas vão envolver os tendões, para evitar o atrito entre os tendões que estão atuando em uma mesma região, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, olha a quantidade de tendões aqui foi seccionado, tá? Mas olha a quantidade, cada pontinho branco desse aqui, ó, no interior dessas bainhas, são tendões. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de tendões que passam nessa região do punho, tanto na parte posterior como na anterior, e essas bainhas sinoviais vão envolver esses tendões para evitar o atrito de um tendão com o outro, tá? Origem e inserção. Quando a gente fala de um músculo, como eu falei já para vocês, esses músculos vão se fixar ou eles estão presos nos ossos do esqueleto, tá? Então, os pontos que eles se fixam no esqueleto, nós chamamos de origem e inserção. Quando nós nos referimos à origem de um músculo, nós estamos falando de uma extremidade muscular que vai se fixar na peça óssea que não se desloca, tá? Então, como essa peça óssea não irá se deslocar, ela também é chamada de ponto fixo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Quando eu faço a flexão do meu cotovelo, tá? Eu tenho que pensar que eu tenho um músculo que vai se inserir no meu úmero e ele vai se inserir também lá nos meus ossos do antebraço, tá? E aí, quando ele se encurta, quando ele contrai, ele vai fazer esse movimento de flexão, tá? Então, ele se encurtou, fez um movimento de flexão. Pergunto para vocês, que parte do meu corpo, né, do meu membro superior, que está se movimentando quando eu faço a flexão? O meu úmero está se movimentando ou os ossos do antebraço, quando eu faço isso aqui, ó? Quem está se mexendo? Quem está se movimentando? Muito bem, os ossos do antebraço. Então, significa que o meu úmero ou o meu braço é a origem desse músculo, porque ela está fixa, ela não está se movimentando, tá? E, consequentemente, os meus ossos do antebraço serão o local de inserção desse músculo, tá? Ó, é a extremidade muscular que está fixada na peça óssea que se desloca e por isso também é chamada de ponto móvel, tá? Então, nesse exemplo, né, da flexão do cotovelo que eu estou dando para vocês, o meu braço vai ser o local de origem desse músculo e o meu antebraço vai ser o local de inserção. Ponto fixo, ponto móvel. Não se desloca, se desloca, tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, nesse primeiro exemplo que eu estou dando para vocês, que está aqui esquematizado, é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, ó. A origem é aqui no osso do braço e a inserção vai ser lá nos ossos do antebraço. Quando esse ventre muscular ele se contrai, vai gerar a movimentação, a flexão da articulação do cotovelo, tá? Então, sempre a gente tem que levar em consideração
o tipo de movimento que nós estamos vendo, que nós estamos analisando, tá? Para daí sim a gente pensar o que é, qual que é a origem e qual que é a inserção daquele músculo. Função muscular. Bom, então a gente vai ter um músculo agonista e um músculo antagonista, que são os dois principais que a gente sempre fala. O músculo agonista é aquele músculo responsável, ou o principal músculo responsável pela produção de um movimento, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, tô fazendo a flexão do meu cotovelo. Então, eu vou ter um músculo, eu não vou citar nomes ainda, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Eu vou ter um músculo aqui na região anterior do meu braço, que quando ele se contrai, ele gera a flexão do cotovelo. Esse é meu músculo agonista, é ele que está gerando o movimento. O antagonista é um músculo que se opõe à ação desse agonista. Então, geralmente, vai ser um músculo que está na região posterior do meu braço, nesse movimento específico que eu estou falando para vocês, tá? Então, eu estou contraindo o músculo que está aqui na parte anterior do meu braço e o que está na parte posterior está relaxado. Então, ele está se opondo a essa ação. Então, ele é o antagonista. Agora, quando eu faço a extensão do meu cotovelo, quem está trabalhando é o músculo posterior. Então, quando eu faço a extensão, o músculo posterior é o agonista e o anterior vai ser o antagonista, que está se opondo à ação desse, tá? Então, ali pensando no músculo agonista e o antagonista. O músculo fixador é aquele que vai estabilizar as extremidades ou a parte proximal de um membro, enquanto o movimento ele é executado. O que acontece? Eu não falei para vocês que nesse movimento de flexão e extensão, por exemplo, essa minha parte superior aqui do meu braço ou do ombro, ela está parada, ela não está se movimentando. E ela não está se movimentando porque eu tenho uma série de músculos nessa região que estão fixando essa articulação ou essa região do meu corpo. Então, esses músculos que estão fixando ou estabilizando essa parte proximal, eles são chamados de músculos fixadores, tá? E um músculo sinergista é aquele que vai complementar a ação de um outro músculo. Então, nem sempre um músculo ele trabalha sozinho. Então, eu não tenho apenas um músculo que está fazendo a minha flexão do cotovelo aqui. Eu vou ter outros músculos mais profundos ou mais laterais ou menores que vão estar auxiliando nessa flexão do meu cotovelo. Então, esses músculos que complementam a ação do agonista, eles são chamados de músculos sinergistas, tá? Então, o agonista é o principal músculo, que é o responsável pelo movimento. O antagonista é o que se opõe ao movimento que está sendo realizado. O fixador é o que vai estabilizar a parte proximal, daquele membro, daquele local, né, que está gerando o movimento, e o músculo sinergista é aquele que vai complementar a ação do agonista, tá? Como nós podemos classificar os músculos? Então, a gente pode classificar de algumas formas, e já quero deixar bem claro aqui para vocês que essa classificação ela pode se aplicar, um músculo, na verdade, ele pode ter mais de uma classificação, tá? Ele pode entrar em diversas classificações, ele não vai ter apenas uma, tá? Então, a primeira classificação que a gente vai ver é quanto à localização, tá? Então, a gente pode falar que um músculo ele é superficial ou cutâneo, quando ele está abaixo da pele, ou ele é profundo quando ele está abaixo da fáscia, e vai se inserir de fato nos ossos, ele é um músculo mais profundo. Os músculos superficiais ou cutâneos, ó, então eles vão se inserir na camada profunda da derme, vão se inserir na pele, tá? Então esses músculos superficiais, eles não se inserem, não se fixam nos ossos, se inserem na pele. Quanto à forma, então aqui mostrando ó, um formato de um músculo longo, o formato de um músculo que tem formato de um fuso, tá? Que é chamado de fusiforme, e aqui um músculo largo. Então, o nome, a classificação deles vai de acordo com o formato que eles apresentam, tá? Então, um músculo longo aqui no pescoço, que eu já vou aproveitar e citar alguns nomes para vocês, tá? Então, um exemplo de músculo longo
é o músculo externo cleidomastoide. Músculo externo cleidomastoide, é um músculo longo. O músculo externo cleidomastoide, já aproveitando para falar um pouquinho sobre esse músculo, que é o músculo do pescoço, ele recebe esse nome, ó, externo cleidomastoide, porque ele vai se inserir, ó, externo no osso externo, cleido, ele tem uma parte dele, ó, que está se fixando aqui na clavícula, então esse cleido é de clavícula, e mastoide, porque ele vai lá para o processo mastoide do osso temporal, tá? Então, músculo externo cleidomastoide é um músculo longo. Músculos que têm o formato de um fuso, ó, tá? Então, essa estrutura que a gente vê aqui, ó, formando bem a característica específica de um músculo, a gente chama de fuso, tá? Então, são os músculos fusiformes. Um exemplo é o músculo bíceps braquial, tá? Então, o músculo bíceps braquial tem o formato fusiforme. E aqui um músculo largo, tá? Que é o exemplo, é o músculo glúteo máximo. Músculo glúteo máximo é um exemplo de músculo largo. A gente já vai voltar para falar de todo, quais são os principais músculos do corpo, e eu vou repetir esses nomes para vocês, tá? Ainda quanto à forma, né, desses músculos, ó, formato de um leque, tá? Formato de leque, músculo peitoral maior. Músculo peitoral maior tem o formato de um leque, e os músculos que são, ó, circulares ou orbiculares, ó, as suas fibras musculares vão formar como se fossem círculos, tá? Então, a gente tem músculo orbicular ao redor dos olhos e tem músculo orbicular ao redor da boca, tá? E esses músculos orbiculares, então, eles vão ajudar na abertura e no fechamento do olho e na abertura e no fechamento da boca, tá? Músculo orbicular do olho e músculo orbicular da boca. Quanto à disposição das fibras, então, quando essas fibras são retas, no sentido longitudinal, né, a gente fala que a classificação desse músculo é reto, tá? Músculo, quando as fibras são retas, ó, longitudinalmente, a classificação dele é como um músculo reto. E o exemplo de um músculo reto é o músculo reto do abdômen, que a gente vê aqui, ó. Músculo reto do abdômen. A gente vê que as fibras dele são retas nesse sentido longitudinal, tá? Classificação como transverso, quando as fibras são transversas, ó, nesse sentido aqui, tá? Então, a gente vê que as fibras são transversas, como está apontado aqui, ó, ao sentido dessas fibras, tá? Então, a classificação como transverso e o exemplo, músculo transverso do abdômen. Músculo transverso do abdômen. E quando as fibras são oblíquas, tá? Nesse sentido aqui, ó, oblíquo, a classificação desse músculo vai ser como oblíquo. E exemplo, músculo oblíquo externo. Músculo oblíquo externo. Então, aqui é olhando a disposição das fibras. Deixa eu ver a mensagem aqui. Professor, essa parte branca acima do músculo reto do abdômen seria a fáscia muscular? Essa parte aqui, nessa região, na terceira imagem. Aqui. Aqui a gente tem uma parte que é considerada uma aponeurose, tá? Dessa musculatura, e a gente tem uma fáscia que recobre. Eu acho que na peça que eu mostrei na peça que eu mostro na aula prática, é uma peça artificial, tá? De plástico, mas em um dos lados a gente vê como se fosse aqui, ó. A gente vê o músculo reto do abdômen, tá? Os ventres, tem intersecções tendíneas aqui no meio, eu já vou falar disso, tá? E o outro lado é como se a gente está vendo aqui, ó, tá? Ele vai ser recoberto por uma fáscia. Daí sim, tá? A gente tem uma fáscia recobrindo. Os dois lados são, só que de um lado a gente está demonstrando o ventre, por exemplo, e o outro que ele é recoberto pela fáscia, tá? E ainda aqui a gente tem uma região que a gente vai ter a presença de uma aponeurose, que vai ajudar na fixação desses músculos, tá? Mas sim, é uma fáscia que recobre o músculo reto do abdômen, tá? Bom, então, quanto à disposição das fibras, as fibras podem ser retas, elas podem ser transversas e elas podem ser oblíquas. Número de origens. Então, existem músculos que têm mais de uma origem, tá?
Então, o músculo, quando ele tem duas origens e uma inserção, a gente classifica esse músculo como um músculo bíceps, tá? Músculo que tem duas origens e uma inserção é chamado de músculo bíceps, tá? Sempre que vocês ouvirem falar de um músculo bíceps, significa que ele tem dois pontos de origem e uma inserção, tá? O exemplo que eu coloco aqui para vocês é o músculo bíceps braquial. Olha aqui, ó, ele tem uma origem mais medial e uma origem mais lateral, tá? E uma única inserção aqui mais distalmente, tá? Lá no antebraço. Então, músculo bíceps braquial. Quando o músculo tem três origens e uma inserção, ele é chamado de músculo tríceps, ou ele é classificado como um músculo tríceps, tá? Então, o músculo tríceps é aquele músculo que tem três origens e uma inserção. Exemplo aqui, músculo tríceps braquial, localizado lá na região posterior do braço. Já vamos falar dele. E existem músculos que têm quatro origens e uma inserção. Quando o músculo tem quatro origens e uma inserção, ele é classificado como um músculo quadríceps. Músculo quadríceps tem quatro origens, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho desse músculo, e uma inserção aqui distalmente, tá? E o exemplo de um músculo quadríceps é o músculo quadríceps femoral. Existem músculos que têm mais de um ventre muscular. Então, a gente vai classificar esses músculos de acordo com o número de ventres. Quando o músculo tem dois ventres musculares, ele é chamado de músculo digástrico, tá? Digástrico porque ele tem dois ventres. E quando ele tem mais de dois ventres, ó, um ventre, dois, três, quatro, ele é classificado como um músculo poligástrico, tá? Então, um músculo poligástrico é aquele que tem mais de dois ventres e o músculo digástrico é aquele que apresenta dois ventres musculares, tá? Então, exemplos aqui. Exemplo de músculo digástrico, o músculo digástrico, tá? Então, digástrico é o nome do músculo e é a classificação dele, tá? É um músculo que é encontrado aqui na região do pescoço, tá? Ó, músculo digástrico. Ele vai ter um tendão, um ventre anterior e um ventre mais posterior, tá? Músculo digástrico, nome do músculo, e digástrico é a sua classificação. E um músculo poligástrico. Um músculo poligástrico é aquele que tem, ó, vários ventres, ou mais de dois ventres musculares, tá? E um exemplo de músculo poligástrico é o músculo reto do abdômen, tá? Então, a gente está vendo aí que o músculo reto do abdômen, nós já classificamos ele quanto ao número de ventre, que ele é um músculo poligástrico. Já classificamos o músculo reto do abdômen de acordo com o sentido das fibras, que ele é um músculo reto, tá? Então, um músculo pode ter mais de uma classificação. Então, aqui só mostrando para vocês, ó, o músculo reto do abdômen, ele tem um ventre muscular, ele tem um pequeno tendão aqui, ó, uma intersecção tendínea. Ventre muscular, intersecção tendínea, ventre, tendão, ventre e assim sucessivamente, tá? O que nós temos que pensar que acontece com esse músculo? Quando a pessoa treina, faz um treino de força, vai ocorrer uma hipertrofia desse músculo reto do abdômen. A gente tem que pensar que quem hipertrofia é a fibra muscular, tá? Nessa região que tem tendão, não tem fibra, tá? Então, quem vai crescer numa hipertrofia do músculo reto do abdômen são os ventres musculares. Então, quando esses ventres hipertrofiam, o que vai acontecer? Ó, vai aumentar essa região, aqui não. Aumenta essa região, aqui não. Aumenta aqui, aqui não. Vai formar o famoso tanquinho, tá? Ou os gomos, né, que se forma nessa região do abdômen. Então, o músculo reto do abdômen é o famoso tanquinho. Já voltamos a falar dos músculos do abdômen daqui a pouquinho. Outra classificação dos músculos, quanto ao número de inserções. Então, a gente viu que um músculo pode ter mais de uma origem, pode ter mais de um ventre, e ele pode ter mais de uma inserção também, tá?
Então, quando o músculo tem, ó, por exemplo, uma origem, nesse primeiro exemplo, uma origem e duas inserções, ele é classificado como um músculo bicaudado. Músculo bicaudado, tá? Tem uma origem e duas inserções. Músculo bicaudado. O exemplo aqui é o músculo flexor curto do hálux, encontrado na parte plantar do pé. E quando ele tem uma origem, que está aqui abaixo desse tendão, e diversas inserções, ele é chamado de policaudado, tá? Eu vou dar um exemplo melhor do que esse que eu coloquei para vocês. A gente tem que pensar lá no nosso antebraço, a gente vai ter um músculo na região anterior ou na região posterior, e esse músculo vai mandar um tendão para cada dedo, principalmente do segundo ao quarto, tá? Então, é um músculo que tem uma origem, mas vai ter mais de duas inserções, tá? Porque vai se direcionar para quase todos os dedos. Então, ele tem uma origem e várias inserções. Então, são músculos policaudados, os músculos flexores e os músculos extensores dos dedos, tá? E aqui, mostrando o exemplo lá na planta do pé também, o flexor curto dos dedos, tá? Então, tem uma origem e diversas inserções. Outra coisa, nome, né, desses músculos, a nomenclatura. Essa nomenclatura, ela varia muito, tá? Então, a gente tem músculos de diversos nomes. E esses nomes podem estar relacionados com a ação desse músculo, com o formato desse músculo, com a localização dele, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, ó, um nome de músculo que está relacionado com a sua ação. Músculo, exemplo, músculo extensor dos dedos. Lendo esse nome de músculo, músculo extensor dos dedos, a gente já sabe o que ele faz. A gente já sabe qual que é a ação desse músculo extensor dos dedos. Ele vai fazer a extensão dos dedos, tá? Então, o nome dele já fala a função desse músculo. Outro exemplo aqui, ó, quando o nome do músculo fala da ação dele e a forma. O exemplo que eu dei aqui, ó, músculo pronador quadrado. O que esse músculo pronador, qual que é a função, que movimento que esse músculo pronador quadrado faz? A Amanda falou ali que ele faz a pronação. E vocês acham que ele vai estar onde, então? Em que local do nosso corpo está localizado o músculo pronador? A Amanda falou no punho. Estou vendo algumas respostas aí. Vou focar numa região mais geral, digamos assim, para a gente entender. No antebraço, tá? Então, lembra que a gente falou de movimento de supinação e de pronação, tá? Então, supinação e pronação. Então, esse músculo ele vai ajudar a fazer esse movimento de pronação, tá? Então, as rotações que a gente viu lá das articulações que estão presentes no antebraço. E quadrado significa que ele tem um formato quadrado. Então, ele fala tanto da ação do músculo como do formato dele, tá? Ação mais localização. O exemplo, músculo flexor superficial dos dedos. Então, ele já está falando que é um músculo que está mais acima, ele não é profundo, e está falando que é um músculo que vai fazer a flexão dos dedos, tá? Então, ele está dando tanto a ação desse músculo e o local aonde ele está posicionado. Às vezes, esse músculo pode informar o formato dele. Então, o músculo deltoide, né? Tem o formato de um delta. Então, é esse músculo que a gente tem aqui na região do ombro, tá? Então, ele fala o nome do músculo e o formato que ele tem. E a localização, músculo tibial anterior. Em que parte do corpo? Na tíbia, ou mais precisamente, né, na perna, na região anterior da perna, né? Porque o músculo tibial anterior significa que ele vai estar próximo da tíbia, então a gente já pensa que é um músculo da perna, mas será que ele está na frente, atrás, do lado? Como ele já fala que é tibial anterior, ele vai estar na região anterior da perna, tá? Então o nome já diz ali aonde a gente acha esse músculo. E aí esses músculos vão formar grupos, né? Nós vamos estudar os principais músculos da cabeça,
os principais do pescoço, os principais do tórax, do abdômen, do dorso e os principais dos membros, tá? Principais mesmo, gente. Tem uma série de músculos no nosso corpo. Até coloquei aqui, ó, existem cerca de 600 músculos no nosso corpo, para mais, tá? Então, assim, a gente vai ver uma quantidade bem menor, uma quantidade bem reduzida de músculos, mas é para a gente focar nos principais de cada uma dessas regiões que eu apresentei para vocês. Então, músculos da expressão facial. Eu quero falar dessa primeira parte porque aqui é uma exceção que nós temos, tá? Os músculos da expressão facial são aqueles músculos que eles não se inserem em ossos, eles vão se inserir na pele, tá? Então, são os músculos da face e esses músculos se inserem na pele. Quando a gente contrai esses músculos da pele, ou esses músculos da face que se inserem na pele, eles vão gerar as diferentes expressões faciais da nossa face, tá? De tristeza, de alegria, de raiva, de riso, de choro, tá? Eu acho que até coloquei aqui, ó. Então, né, de susto, de espanto, todas as expressões faciais estão relacionadas com esses músculos, ó, que a gente tem na face, tá? Então, são chamados músculos da expressão facial. Coloquei aqui, né, alguns exemplos, ó, de alegria, de susto, de choro, de tristeza, de raiva, de dúvida, de, né, enfim, diversas expressões faciais. Como são muitos músculos, ó, que a gente vê aqui, né, existem diversos músculos, o que eu geralmente faço com as minhas turmas da nutrição? Eu dou um trabalho para vocês. Como vai funcionar esse trabalho? Bom, então vamos falar dos principais músculos do corpo. Vamos começar falando dos músculos da cabeça, mais precisamente dos músculos da mastigação, né? Quais músculos estão envolvidos com o processo da mastigação? Então, quais são os músculos que vão estar envolvidos diretamente na articulação temporomandibular, né, que vai executar os movimentos principalmente de abertura e fechamento. Então, quando a gente falar de músculos da mastigação, lembrem-se que são 4 músculos. 2 deles são bem mais fáceis de visualizar, nós conseguimos visualizar nessa vista lateral, onde nós temos o músculo temporal. O músculo temporal vai estar relacionado com o osso temporal, tá? Então, bem fácil de identificar, músculo temporal, e o músculo masseter, tá? Músculo masseter. São esses 2 músculos que nós conseguimos ver nessa vista lateral. Além do músculo temporal e do músculo masseter, nós vamos ter 2 músculos que são chamados de músculos pterigoides. Músculos pterigoides. Os músculos pterigoides são pterigoide lateral e pterigoide medial. Esse músculo que a gente vê aqui, ó, numa vista posterior, ó, a gente vê aqui, ó, pterigoide medial, tá? Pterigoide medial do outro lado. Então, ou seja, ele vem lá da parte da base do crânio e vai se direcionar aqui para o ângulo da mandíbula, que é a região aqui de transição do ramo para o corpo, ó, na parte interna da mandíbula. Então, pterigoide medial. Mais superiormente aqui, ó, nós vamos ter o pterigoide lateral. Pterigoide lateral, e aqui tem umas outras estruturas venosas e nervosas na frente, tá? Então, ó, pterigoide lateral, pterigoide lateral. Nessa vista lateral, a gente consegue visualizar os músculos pterigoides também, porém a gente tem que retirar uma parte da mandíbula, uma parte do ramo da mandíbula, como a gente vê aqui, ó. Foi retirada essa parte, e aí a gente consegue visualizar, ó, o pterigoide lateral, que ele vai se direcionar aqui para a região do processo condilar, tá? E o pterigoide medial vai se direcionar aqui para a região do ângulo da mandíbula. Então, pterigoide lateral, pterigoide medial. Pterigoide lateral, pterigoide medial, tá? Então, 4 músculos da mastigação. Músculo temporal, músculo masseter e os 2 músculos pterigoides. Músculos do pescoço. Olha aqui, 2 músculos que nós já falamos anteriormente, tá? Olha aqui, ó, o músculo que vem lá do processo mastoide, do osso temporal,
e vai se direcionar aqui para a clavícula, uma parte, e uma parte lá para o osso externo, tá? Músculo externo cleidomastoide. Músculo externo cleidomastoide, esse músculo mais lateral da região do pescoço, mostrando ele aqui nessa outra imagem, ó. Músculo externo cleidomastoide, tá? E aqui abaixo, ó, da região da mandíbula, a gente vai ter um músculo digástrico, o ventre posterior e o ventre anterior, músculo digástrico. Então, no tronco, nós vamos ter os músculos do tórax, do abdômen e do dorso. No tórax, que músculos nós podemos identificar? Primeiro, ó, músculo peitoral maior. Músculo peitoral maior, de um lado e do outro lado, tá? Abaixo, quando a gente tira o peitoral maior, a gente vai chegar nesse músculo aqui, que é o peitoral menor. Músculo peitoral menor, tá? Então, o peitoral menor está abaixo do peitoral maior. E aqui mais inferiormente, ó, nós vamos ter um músculo serrátil anterior. Músculo serrátil anterior. Ele vai formar como se fossem dentes de serra, ó. Músculo serrátil anterior. Então, mostrando, ó, peitoral maior, tá? Os músculos peitorais. E aqui mostrando, ó, o serrátil anterior. Então, todo ele aqui, ó. Quem treina muito, alguns músculos ficam mais evidentes. Então, mostrando aqui a região, ó, certinha do músculo serrátil anterior. Ainda na região do tórax, entre as costelas, nós vamos ter os músculos intercostais, tá? Músculos intercostais são os músculos que estão entre as costelas. Existem músculos intercostais externos, internos, íntimos, mas nós não vamos entrar em detalhes, tá? Eu só quero que vocês saibam que os músculos que estão entre as costelas são os intercostais e eles vão auxiliar nos movimentos respiratórios. E aqui, só para falar um pouquinho desse músculo, para a gente não deixar de falar dele, é o que a gente chama de músculo diafragma, tá? Músculo diafragma. O músculo diafragma é um músculo que está localizado na transição da região do tórax para o abdômen. Então, ele vai separar ou dividir essas duas cavidades. A região que está acima do músculo diafragma corresponde à cavidade torácica e a cavidade que está abaixo do músculo diafragma corresponde à cavidade abdominal. Então, ele vai fazer essa divisão dessas duas cavidades, torácica e abdominal, além de auxiliar nos processos ou nos movimentos respiratórios, tá? Aqui mostrando novamente, ó, em outra vista, outra imagem, o músculo diafragma. No abdômen, o que nós vamos identificar no abdômen? Um músculo mais anterior, que é o músculo reto do abdômen, tá? E 3 camadas de músculos localizados na parede lateral do abdômen. Então, vamos lá. Primeiro que eu coloquei aqui, ó, é o músculo reto do abdômen, tá? Músculo reto do abdômen, que é o famoso tanquinho. Ó, outra imagem aqui, ó. Músculo reto do abdômen, tá? E a camada mais superficial desses músculos laterais corresponde ao músculo oblíquo externo, tá? Músculo oblíquo externo é a camada mais superficial da parede lateral do abdômen. Então, músculo oblíquo externo e o músculo reto do abdômen. Então, mostrando aqui, né, o famoso tanquinho. E na lateral aqui nós temos o músculo oblíquo, a camada mais superficial, né, o músculo oblíquo externo. Aqui, né, só para não perder a piada, todo mundo pode ter o seu tanquinho agora, né, aqui mostrando, então, que a cerca vai corresponder às intersecções tendíneas, e aí o que sobra, o que fica entre, né, as intersecções tendíneas são os famosos gomíneos. Aqui mostrando numa outra peça também, né, ó, o músculo reto do abdômen, com as intersecções tendíneas, tá? E mais lateralmente aqui o músculo oblíquo externo.
Aqui já mostrando também o músculo peitoral maior, né? Aqui o músculo esternocleidomastoide, músculo temporal. Aqui para mostrar as 3 camadas de músculos da parede lateral do abdômen. O que nós temos que levar em consideração quando nós estudamos a parede lateral do abdômen? 3 camadas de músculos, de superficial para profundo. O que nós temos? Oblíquo externo, oblíquo interno e a mais profunda, a camada mais profunda é o músculo transverso do abdômen, tá? Oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso do abdômen. A direção das fibras nessas 3 camadas são diferentes, tá? Olha aqui, ó. O oblíquo externo, essas fibras, elas vão de superior para inferior. O que acontece aqui? Essas fibras do músculo oblíquo externo, é como se as fibras respeitassem esse sentido aqui, ó, de colocar a mão no bolso, tá? A gente dá esse exemplo sempre, que o oblíquo externo, as fibras do músculo oblíquo externo, elas seguem esse sentido de colocar a mão no bolso, ó, tá? Elas vão de cima para baixo, de superior para inferior, levando em consideração sempre lateral e medial, tá? Então, ó, as fibras do oblíquo externo vão nesse sentido. Enquanto que do oblíquo interno, elas são o contrário, ó, elas vêm de baixo para cima, tá? Ó, elas vêm de inferior para superior. Eu até mostro isso no vídeo da aula prática, tá? Então, a gente consegue diferenciar bem certinho uma camada da outra. Oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso, ó, as fibras são bem retinhas, bem paralelas umas nas outras, tá? Que a gente vê aqui. Músculo oblíquo externo, músculo oblíquo interno e o músculo transverso, formando as 3 camadas de músculos da parede abdominal lateral. E mais anteriormente, o músculo reto do abdômen. E no dorso, marquei 2 músculos, tá? Mais superiormente aqui o músculo trapézio, e mais inferiormente o músculo latíssimo do dorso. Músculo latíssimo do dorso, também conhecido como músculo grande dorsal, tá? E aqui chamando a atenção, ó, para uma aponeurose, essa aponeurose é bem característica, bem fácil de visualizar, chamada de aponeurose tóraco-lombar. Aponeurose tóraco-lombar. Então, mostrando aqui, ó, o músculo trapézio, tá? Região do músculo trapézio e do latíssimo do dorso. Também músculo trapézio e mais inferiormente o latíssimo do dorso. E nessa parte mais central aqui nós temos a aponeurose tóraco-lombar. Vamos para os membros superiores. No ombro, eu coloquei o músculo deltoide, bem característico, bem fácil de identificar, ó. Músculo deltoide, tá? Aqui ele isolado, mostrando a fixação, né, nas estruturas ósseas, e aqui demonstrando, então, o músculo deltoide. Músculos do braço. O que nós temos que levar em consideração quando nós falamos de membros superiores? Todos os músculos que estão na parte anterior do membro superior, tanto no braço como no antebraço, são músculos flexores, tá? Então, eles vão gerar a flexão das articulações que eles cruzam, tá? Então, flexão do cotovelo, flexão do punho, flexão dos dedos, tá? Então, todos os músculos anteriores no membro superior são músculos flexores. E os que estão na região posterior do membro superior são os extensores, tá? Vão fazer a extensão do cotovelo, extensão do punho, extensão dos dedos, tá? Levem essa informação com vocês. Então, o que nós temos no braço? Na região anterior, ó, 2 músculos aqui. Músculo bíceps braquial, e abaixo do bíceps nós vamos ter o músculo braquial. E na região posterior, o músculo tríceps braquial. Coloquei imagens aqui. Normalmente, pessoal, como eu falei para vocês lá na primeira parte da aula, o músculo bíceps, o músculo tríceps, eles têm 2 ou 3 origens, tá? E cada origem
a gente chama de cabeça, né? Vai ter uma cabeça curta, uma cabeça longa, uma cabeça medial, uma cabeça lateral, enfim, depende do músculo. Normalmente eu cobro o nome de cada uma dessas cabeças, tá? Nessa prova, exclusivamente nesse semestre, como o nosso cronograma está apertado, eu não vou cobrar de vocês, vou cobrar apenas o nome do músculo, tá? Então, se tiver um alfinete aqui, ó, qual o músculo apontado? Músculo bíceps braquial. Antigamente, se eu colocasse um alfinete aqui, tinha que falar cabeça curta do músculo bíceps braquial, tá? Exclusivamente nesse semestre, vou cobrar apenas o nome do músculo, não precisa diferenciar as cabeças desses músculos, tá? Apenas o nome. Então, na região do braço, se tiver um alfinetinho aqui na região anterior do braço, se tiver um alfinete aqui, músculo bíceps braquial. Agora sim, tem que colocar que é braquial, porque a gente vai ver daqui a pouquinho que tem bíceps em outros locais, tá? Então, músculo bíceps braquial. Olha aqui a ação dele, flexão do cotovelo. Então, quando esse músculo cruza a articulação do cotovelo, ele vai gerar a flexão dessa articulação. Mostrando aqui, ó, músculo bíceps braquial, tá? Bem característico, bem conhecido o músculo bíceps braquial, tá? Na região anterior. Aqui já mostrando, ó, o músculo deltoide, músculo peitoral maior, tá? Músculo deltoide aqui, que a gente consegue ver o reto do abdômen e o oblíquo externo. Abaixo do músculo bíceps, ó, nessa primeira imagem a gente tem o bíceps braquial. Abaixo dele, ó, a gente vê uma partezinha aqui, nós temos o músculo braquial. Nessa segunda imagem, o bíceps foi retirado, tá? Então, a gente vê melhor aqui, ó, o músculo braquial, tá? Então, na região anterior do braço, nós temos o músculo bíceps braquial e abaixo dele, o músculo braquial. Músculo braquial auxilia o bíceps na flexão do cotovelo. Região posterior do braço, a gente vai ter o músculo tríceps braquial, tá? Então, bíceps anterior, tríceps posterior, posição anatômica. Então, o músculo tríceps, por ele receber esse nome, essa denominação de tríceps, significa que ele tem 3 cabeças, uma longa, uma lateral e uma medial. A medial, ela está mais profundamente as demais cabeças, tá? Então, a gente não vê, a gente vê com maiores detalhes aqui a cabeça longa e a cabeça lateral. Não vou cobrar também qual cabeça do músculo eu estou apontando, apenas o nome do músculo. Se tiver um alfinete aqui, nome do músculo apontado, músculo tríceps braquial. O tríceps braquial está na região posterior do braço, então a ação dele vai ser a extensão do cotovelo, tá? Então, aqui mostrando, ó, numa vista posterior, o músculo tríceps braquial, tá? Então, ó, bíceps anterior, tríceps posterior. Aqui é a região do tríceps, ó, tá? Deltoide e o tríceps braquial. No antebraço, o antebraço, eu falei para vocês antes, é uma região do nosso corpo que tem inúmeros músculos, muitos músculos mesmo. Vou focar em 2 para vocês, tá? Um flexor e um extensor. Como os músculos anteriores do membro superior são os flexores, o músculo que nós vamos ver na região anterior do antebraço vai ser o flexor dos dedos, tá? Só que quando nós falamos de flexores dos dedos, nós temos um superficial e um profundo. Então, eu vou marcar, mostrei na prática também, apenas o superficial. Então, o músculo que eu posso cobrar de vocês numa prova prática, na região anterior do antebraço, é o músculo flexor superficial dos dedos, tá? Músculo flexor superficial dos dedos. E guardem a informação que todos os músculos que estão aqui nessa região anterior, todos, entre aspas, tá? Pode ter algumas exceções dos que vão fazer rotação, tá? Mas a maioria dos que estão na região anterior vão fazer a flexão das articulações que eles cruzam, tá? E o músculo que estiver na parte posterior do antebraço
vai ser responsável pela extensão. Então, vai ser o músculo extensor dos dedos. Olha aqui que eu falei para vocês no finalzinho da aula anterior. A gente tem um ventre muscular, tá? Uma origem, um ventre muscular, e olha aqui quantas inserções, ó, tá? Cada uma dessas inserções, cada um desses tendões vai se direcionar para um dedo. Então, qual que é a classificação desse músculo extensor dos dedos? Quem lembra? Como a gente pode classificar esse músculo extensor dos dedos? Policaudado, Amanda, muito bem. Músculo policaudado tem uma origem e diversas inserções, tá? Tanto o extensor como o flexor são músculos policaudados na sua classificação. Olha aqui a ação que eu coloquei deles. Eles vão atuar sobre todas as articulações que eles cruzam. Então, a gente vê aqui, ó, que ele está cruzando a articulação radiocárpica, está cruzando a articulação carpo-metacárpica, está cruzando a articulação metacarpo-falângica e está cruzando as articulações interfalângicas. Eles vão se inserir lá nas falanges distais. Então, eles vão cruzar uma série de articulações, desde o antebraço até as falanges distais. Então, todas as articulações que eles cruzam, quando eles se contraem, eles vão gerar um movimento naquelas articulações, seja de flexão, seja de extensão. Os anteriores vão gerar a flexão e os posteriores a extensão. Músculos da região glútea. 3 músculos que formam a região glútea. 3 músculos glúteos, tá? Glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, tá? Máximo, médio e mínimo. São esses nomes que eu quero. Não quero glúteo maior, glúteo menor. É glúteo máximo, médio e mínimo. O mais superficial é o máximo, o mais profundo é o mínimo, e entre os dois nós temos o médio, tá? Normalmente, naqueles bonecos que eu filmei para vocês, que vocês vão ver, a gente vê o glúteo máximo, tá? O glúteo médio, ele vai ter uma parte dele que vai se estender nessa região aqui, ó, tá? Eu acho que no vídeo até eu falo que ele está sendo recoberto por uma aponeurose. Tá? Então, nessa região aqui. Então, normalmente, se eu marcar numa peça que está lá no boneco, colocar uma marcação, eu estou me referindo ao glúteo máximo, que é o que a gente consegue visualizar com mais facilidade. E quando eu marco menorzinho, mais profundo, eu estou me referindo ao glúteo mínimo, tá? Normalmente, o médio a gente não consegue visualizar. A gente tem até umas regras para conseguir visualizar no boneco. Mas para não causar confusão ou dúvidas, tá? Vamos fazer assim, na prática, se eu marcar no boneco na parte mais externa, é o glúteo máximo, e se eu marcar mais profundamente, é o glúteo mínimo. Mas eu quero que vocês saibam que entre eles nós temos o glúteo médio, tá? Que mostrando, ó, em outra vista, glúteo máximo numa vista lateral, numa vista posterior, aqui a face, ó, recobrindo eles. Essa regiãozinha aqui, ó, já é glúteo médio, tá? Mas não vamos entrar em detalhes para não confundir. Vamos focar aqui no máximo, ó, tá? Aqui mais inferiormente a gente tem uma parte do médio que foi rebatido, ó, que foi cortado, e abaixo dele tem o mínimo, tá? Glúteo mínimo. Então, a ação deles, principal ação do máximo, extensão do quadril. Quando a gente coloca, eu vou fazer com o meu ombro, tá? Mas quando coloca a coxa ou o membro inferior assim para trás, a gente está fazendo uma extensão do quadril. Quem faz isso é o glúteo máximo. E quando a gente faz uma abdução, que a gente está afastando o membro inferior do plano mediano, quem vai auxiliar nessa abdução são os músculos glúteo médio e mínimo, tá? Estou aqui só demonstrando região do glúteo, dos glúteos, né? Aqui e aqui. E agora na coxa, região anterior da coxa. Na região anterior da coxa, nós vamos falar do músculo quadríceps femoral. O músculo quadríceps femoral é formado por 4 músculos. Aí agora sim, a gente vai ter que saber o nome de cada um desses músculos que formam o músculo quadríceps femoral, tá? Quais são eles? Primeiro, formando o quadríceps femoral, a gente vai ter um músculo mais anterior, que é o chamado músculo reto femoral.
músculo reto femoral. Além do reto femoral, a gente vai ter outros 3 músculos que são chamados de músculos vastos. Músculos vastos. O que está mais para a lateral é o vasto lateral, o que está mais para medial é o vasto medial, e o que está entre os dois e abaixo do reto vai ser o vasto intermédio, tá? Recapitulando nossa primeira aula, uma estrutura lateral, uma estrutura medial, a que está no meio é uma estrutura intermédia, tá? Então, músculo reto femoral, músculo vasto lateral, vasto medial e o vasto intermédio. Todos eles, ó, eles vão se inserir aqui na patela, tá? Lá na articulação do joelho, em algumas estruturas da articulação do joelho, mais precisamente na patela, tá? Então, ele tem 4 origens, a gente vê aqui as 4 origens, e uma inserção, por isso é classificado como um músculo quadríceps, ou por isso que ele é chamado de músculo quadríceps, tá? Já vou mostrar novamente eles. Além desse músculo quadríceps, a gente vai focar nessa região anterior e lateral, no músculo tensor da fáscia lata, músculo tensor da fáscia lata, e o músculo sartório, músculo tensor da fáscia lata, mais lateral, aqui na coxa, tá? E o sartório, que vai se iniciar lá na crista ilíaca, ou mais precisamente na espinha ilíaca antero-superior, e ele vai se posicionar aqui na região medial da tíbia, tá? Então, músculo sartório. Vamos ver em outras imagens. Olha aqui os nomes dos músculos que eu citei para vocês, tá? Então, o músculo quadríceps femoral, o que nós vamos ter aqui, ó? Músculo reto femoral, mais anterior, músculo vasto lateral, músculo vasto medial, e para a gente enxergar o vasto intermédio, a gente tem que retirar o reto femoral, tá? Aqui nós temos o reto femoral, aqui ele foi removido, então a gente vê uma parte aqui do vasto intermédio, tá? Formando o músculo quadríceps femoral. Então, mostrando aqui o tendão, ó, do músculo quadríceps femoral, que vai se inserir lá na patela, tá? E abaixo da patela nós temos o tendão ou ligamento patelar. Importante, informação importante para vocês gravarem. Nos membros superiores, todos os músculos anteriores eram flexores e os posteriores eram os extensores. Nos membros inferiores vai ser o inverso, tá? Os anteriores serão os extensores, tá? E os posteriores serão os flexores. A gente tem que pensar principalmente na articulação do joelho. Quando a gente faz a flexão do joelho, a gente está puxando a perna, tá? Posteriormente. Então, a gente tem que pensar que os flexores estão na região posterior e os extensores na anterior, tá? Então, olha aqui, qual que é a função do quadríceps femoral? Extensão do joelho. Então, se eu tenho o meu joelho, vamos supor que ele está flexionado aqui, ó, tá? Quem vai fazer essa extensão aqui, ó? São os músculos que estão na região da coxa, na região anterior, tá? Quando eu faço a flexão do joelho, eu estou trabalhando com os músculos anteriores da coxa, tá? Aqui mostrando imagens, então, né, de músculos bem definidos, principalmente nessa imagem superior. A gente consegue ver aqui, ó, o reto femoral, o vasto lateral e o vasto intermédio, né? Aqui o vasto lateral e aqui o vasto medial, tá? E aí, os 2 outros músculos que eu falei para vocês, ó, o músculo sartório, que é esse que cruza, músculo sartório, e esse mais lateral, que a gente vê uma partezinha aqui, mas vê melhor, ó, na vista lateral, músculo tensor da fáscia lata, músculo tensor da fáscia lata, tá? Esse músculo mais superior. Região posterior da coxa, 3 músculos, um bíceps, tá? Então, na parte mais lateral da coxa, nós vamos ter um músculo bíceps femoral. Músculo bíceps femoral. Por isso a importância da gente dar o nome completo. Se for no braço, bíceps braquial.
Se for na coxa, bíceps femoral, tá? Então, ó, o músculo bíceps femoral, a gente tem a cabeça curta dele menorzinha aqui, a gente vê melhor nessa imagem, e a cabeça longa, a gente vê nessa outra região aqui, nessa outra imagem, tá? E aqui mostrando os dois juntos, formando o bíceps femoral, tá? Principal ação do bíceps femoral, a gente tem que pensar, quando ele se encurta, quando ele contrai, ele vai puxar a perna para cima, então ele vai fazer a flexão do joelho, tá? Todos os músculos posteriores do membro inferior são flexores, vão fazer a flexão da articulação que eles cruzam. Além disso, além do músculo bíceps femoral, mais medialmente, nós vamos ter dois músculos, o semitendíneo e o semimembranáceo. O semitendíneo, ele é mais superior, tá? Como a gente vê aqui, ou mais superficial. Quando a gente tira o semitendíneo, que é o caso aqui dessa segunda imagem, ó, a gente vê o músculo semimembranáceo, tá? Então, o músculo semitendíneo, mais superficial, músculo semimembranáceo mais profundo. Lembrando, os bíceps são laterais, na região posterior da coxa, semitendíneo e semimembranáceo são mais mediais. Olha aqui, ó, tá? Então, a gente tem o semitendíneo medial e o semimembranáceo medial também. Vou voltar aqui, enquanto que o bíceps, ó, ele vai se inserir lá na parte lateral, tá? Deixa eu ter uma imagem aqui, ó. Olha essa vista posterior, tá? Então, a gente vê que os tendões que a gente vê nessa região lateral aqui são os tendões do músculo bíceps, tá? E aqui, medialmente, nós temos, ó, o músculo semitendíneo e abaixo dele a gente vê uma parte do músculo semimembranáceo, tá? Então, o semitendíneo e semimembranáceo são mais mediais na coxa e o bíceps femoral é mais lateral. Função também do semitendíneo e semimembranáceo, eles vão atuar juntamente com o bíceps femoral. Então, eles vão auxiliar na flexão do joelho. Eu coloquei aqui alguns músculos da região medial, porém, na prática, eu não cobro, tá? Mas eu gostaria só de citar para vocês que nós temos músculos nessa região medial da coxa que são chamados de músculos adutores, tá? Músculos adutores, onde nós temos o músculo adutor longo, o curto, que foi seccionado, e o magno, que é o maior dos adutores. E o músculo mais medial de todos dessa região vai ser o músculo grácil, tá? Que é esse músculo que a gente vê aqui, ó, mais longo, tá? Mais longo e mais medial, músculo grácil. Esse eu mostro para vocês na aula prática, tá? Músculo grácil. Função desses músculos mediais, adução do quadril. Região posterior da perna. O que nós conseguimos visualizar na região posterior da perna? Um músculo que é chamado de tríceps sural. Músculo tríceps sural, tá? O músculo tríceps sural é esse músculo que vai formar a parte posterior da perna, tá? E esse tríceps sural, por ele ser um tríceps, significa que ele é formado por 3 músculos. E nesse caso aqui também nós vamos falar quais são esses 3 músculos, tá? Tríceps sural, sural significa perna, tá? Então é o tríceps da perna, tríceps sural. Os 2 músculos mais superficiais são os músculos gastrocnêmios, tá? Olha aqui, ó. Gastrocnêmio, tá? Músculos gastrocnêmios. O que está para o lado de fora, que está do lado do dedinho, do 5º dedo, é o gastrocnêmio lateral. E o que está para o lado de dentro, do lado do hálux, do 1º dedo do pé, vai ser o gastrocnêmio medial, tá? Então, músculo gastrocnêmio medial, músculo gastrocnêmio lateral. São os 2 músculos mais superficiais. Quando nós tiramos, ó, quando nós rebatemos os músculos gastrocnêmios, nós vamos ver um músculo mais profundo, que é o músculo sóleo, tá? Músculo sóleo. Então, os 2 músculos gastrocnêmios, mais o músculo sóleo, vão formar o músculo tríceps sural. São 3 origens e uma inserção. Então, a gente vai ter aqui um tendão bem conhecido, bem reforçado, um dos tendões mais fortes do nosso corpo, que é o tendão do calcâneo,
tá? Então, o tendão do músculo tríceps sural que vai se inserir lá no osso calcâneo, que é um dos ossos do tarso, tá? Músculo tríceps sural. Eu coloquei aqui um quarto músculo, mas eu não vou cobrar esse quarto músculo aqui de vocês, tá? Que é o flexor longo dos dedos. Então, ele é um músculo mais profundo, mas eu acabo não cobrando ele de vocês na prova, tá? Então, aqui mostrando, ó, o tríceps sural. Ó, o gastrocnêmio medial e o gastrocnêmio lateral, tá? Então, aqui a gente tem o tendão do calcâneo, também bem visível, e o músculo sóleo, ele é mais profundo, tá? E aqui só mostrando, então, aqui ele é mais definido, e aqui ele menos definido, mas mostrando, né, o formato que a gente tem nessa região posterior da perna. E anteriormente, coloquei 2 músculos aqui, mas eu vou cobrar apenas um de vocês. Se alguém já assistiu à prática, deve ter visto lá. Esse músculo que está ao lado da tíbia, e a gente já falou dele anteriormente também. Músculo tibial anterior. Músculo tibial anterior. A gente tem a tíbia, tá? A fíbula aqui do lado, ó. Mas grudadinho na tíbia, a gente vai ter o músculo tibial anterior, tá? E aí, mais lateral, a gente tem o extensor também dos dedos. O que eu quero chamar a atenção? Deixa eu voltar aqui, ó. Os músculos posteriores do membro inferior vão fazer flexão, tá? São os flexores. Então, o tríceps sural, ele vai fazer flexão aqui da articulação do tornozelo. Então, quando a gente puxa, né, ele... Na verdade, pode ser quando a gente sobe na pontinha do pé, né? A gente está fazendo uma flexão plantar, tá? Então, flexão plantar, quem auxilia aí o músculo tríceps sural. Deixa eu ver aqui. Amanda, se eu não me engano, perguntou: o tendão do calcâneo é o famoso tendão de Aquiles? É, tá? É o famoso tendão. Então, é o tendão mais forte, né? Mais reforçado que nós temos no corpo. E ele vai fixar, então, toda essa musculatura posterior da perna, é o que vai dar estabilidade para o membro inferior, tá? E aí, os músculos anteriores, como eu falei para vocês, todos os músculos anteriores são extensores. Então, o tibial anterior, ele vai fazer a flexão dorsal da articulação do tornozelo, que é quando a gente coloca, puxa para cima, né, o pé, fazendo a dorsiflexão, ou flexão dorsal. E os extensores do dedo, como o próprio nome já diz, vão fazer a extensão dos dedos do pé. Pessoal, primeira unidade é isso, apenas isso, ou tudo isso, como vocês acharem melhor.